Hello, how are you doing? Hello folks, how are you? Tudo bem? Here's André Rosa, your teacher. Bem, espero que estejam todos muito bem. Acredito que todos estejam porque estão aqui hoje conosco. E hoje eu decidi falar sobre uma coisa que todos os alunos e estudantes de inglês reclamam. Isso mesmo, é uma coisa assim que todo mundo fala, meu, é muito difícil. Na realidade não é muito difícil, ele tem alguns truques e alguns macetes, mas a gente vai falar sobre eles, sobre esses macetes. E na realidade nós vamos dividir isso em 3 aulas separadas, perfeito? Mas antes de qualquer coisa, deixa eu testar um pouquinho você, então vamos lá. Quando você usa, você fala agree with ou agree to? Depends on or depends off? Talk to ou talk with? E aí, conseguiu? Eu vou dar mais uma. On Monday ou in Monday? Isto mesmo. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre preposições, né? As famosas preposições de tempo, de lugar, e o porquê você não consegue memorizar todas as preposições. Então nós estamos dividindo em 3 aulas. Primeira aula, prepositions of time. Second class, prepositions of place. E daí a terceira e a mais legal de todas é o porquê você não entende as preposições. Então vamos lá, vamos ver o on primeiro. On, sempre que nós falamos em on, a gente tem que lembrar uma coisa. Ele é muito específico. Preste atenção que eu coloquei ele em azul. Por quê? Para mostrar para você que é naquele dia, é naquele momento. Ele é specific. On, tá ali, ó, é aqui em cima, é nesse momento, tá bom? O segundo seria o quê? O in. In, porque ele está inserido num período de tempo. Então ele está in the period of time. Uma outra utilização dele é in for the future, que nós já vamos falar. O at, ele é usado para expressar hora e tempo, né? Então, at 9 o'clock. Também para falar sobre os meals, né? Os tipos de meals que nós temos. E as expressions. E depois, as expressões com no preposition. Isto é o que você tem que gravar. Então, vamos lá. On é specific, é ali, ó, é naquele momento, entendeu? Não dá para mudar. In, ele está inserido dentro de um período de tempo. Ou, ele pode estar falando sobre o futuro. O at está falando sobre tempo, comida, meals, e tem algumas expressões específicas que usam essas preposições aqui. Perfeito? Pronto, já te ensinei tudo que eu tinha que saber? Não, vamos lá. Eu vou falar agora alguns exemplos para que isso fique mais claro na sua mente, perfeito? Vamos lá. O on, específico, naquele momento, naquele dia. Então, quando nós usamos eles? Nós usamos eles with the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Por quê? É naquele dia, é específico naquele dia. E também no dia específico, quando a gente usa o dia da semana. Então vamos lá. On the 26th of June. Pode ver até que eu já coloquei lá como você lê também. On the 26th of June. On the 4th of July. On Christmas Day. On New Year's Day. Pay attention. É específico, é naquele dia. Quando você nasceu? On the 26th of June. É só você lembrar. On é específico. Agora vamos ver o próximo. O próximo é o in. E ele tem 2 divisões. Um que é sobre o period of time e outro quando você está falando sobre o futuro. Então vamos ver primeiro sobre o period of time. Então sobre o period of time nós temos 4 utilizações. Que na realidade são períodos, eu só destrinchei ele melhor para que você possa ver isso daí e internalizar mais essa informação. Então vamos ver lá. Primeiramente, o mês. Quando a gente fala sobre o mês, é um período de tempo. Diferente do dia da semana, que é um dia só e é específico, os meses, eles contam com 31 dias, não é verdade? Então ele é um período de tempo. Então, quando você fala June,
É in June. Qual é a data? É específica? Não. Está dentro desses 31 dias. Qual será o dia específico? In August. Qual deles? Eu não sei. Que dia de agosto? Não é específico, tá? E aí? Quando você nasceu? Ah, I was born in 1970 something. 1975, 1979. E aí? Tem 365 dias dentro de 1997. Então quer dizer o quê? Que está dentro desse período. É impossível ser específico. É específico o ano? Sim, mas não é específico a data. Quando que foi exatamente? Então, pode ser 1997, pode ser 2015, pode ser qualquer ano. Então, falou em anos também, você vai falar sobre in. Seasons. Quando nós falamos em seasons, cada uma delas possui 3 meses. Então, gira em torno de 90, né? 90, 93 dias, dependendo da estação, dos seasons. Então, quais são as 4 seasons? Summer, Spring, Autumn or Fall and Winter. Então, essas 4 seasons também você vai usar in, ok? When are you traveling? I'm traveling in summer. Então, é during summer, é lá dentro, é dentro desse período aqui que eu vou estar viajando. Perfeito? E daí, por último, os periods of the day, que é o período da manhã, tarde ou noite. Mas ele tem uma coisinha a mais. Ele tem o artigo de. Então fica in the morning, in the afternoon, in the evening, exception, at night. Isso mesmo. Então nós temos uma exceção aqui. Nós temos o at night, como uma exceção. Então, aqui são todos eles. Então, in, ele fala sobre um período de time. Só para relembrar, on é specific. In é dentro daquele período. Então, mês, junho, ano, 1997, seasons, estações do ano, winter, summer, qualquer um deles. E periods of time, o período da manhã, tarde ou noite. Então, aqui nós já terminamos a primeiro on, o in. Agora vamos falar um pouquinho sobre o segundo in, que é muito simples, que é no futuro. Então, essas expressões de tempo, quando você quer falar assim, daqui a 2 dias, daqui a 5 semanas. Então, em inglês, é uma expressão. Então, você tem que aprender a falar essa expressão. Você nunca vai conseguir traduzir. Te vejo daqui a 2 semanas. No, I'll see you in 2 weeks time. Or, I'll see you in 2 weeks. É uma expressão. E assim, não tem tradução. Não tem como você traduzir. E usa a preposição in. Então, você pode falar in 2 days time, in 3 weeks, in 5 weeks time. Ok? Então, aqui nós temos a preposição in. Até aqui tudo bem? Acho que assim, fácil agora, né? Então vamos tentar agora o at. O at, ele já é dividido em 3. Primeiro deles, que é o mais simples, at. At 9 o'clock, at 8, at midnight, at 10 o'clock, at 10:45. Então quando nós falamos o horário, sempre nós vamos falar com o at. Ok? Próximo, meal times. Meal times, então a gente vai falar sobre quais são aquelas refeições do dia, né? At lunch, at breakfast, at dinner. Então, vamos falar uma frase qualquer. I'll see you at lunch. Então, é o horário do lanche, nesse horário de lanche, de café da manhã. Então, I'll call you at breakfast. Então, sempre você vai usar a preposição at. Então, acabou. O at também acabou aqui. Então, nós falamos sobre a hora e meal times. Mas daí nós temos as expressões, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Antes de voltar, eu vou falar um pouquinho sobre as expressões. At weekends. Então, eu vou dar um tempinho a mais aqui. At weekends. Essa é a expressão para a gente falar nos finais de semana, né? British people say on weekends too. Tudo bem, não tem problema. Mas normalmente a gente tenta sempre centralizar num lugar só para facilitar na hora de corrigir, né? E daí aqui nós temos at weekends, at the weekend, at the moment é uma expressão que todo mundo usa bastante. At the moment I'm studying. At the same or at the same time. Então, são expressões que são usadas no dia a dia. E aqui nós temos uma amiga que é muito interessante. At Christmas. At Christmas. Quando você usa a preposição at, você quer dizer que você está naquele período de festas.
né? Ah, eu tenho que fazer as compras de Natal, ok? Então, aí, o que você vai fazer no Natal? What are you doing at Christmas? At Christmas period, não é o dia de Natal, tá? Daí você fala assim, mas André, tá, você tá me falando isso por quê? Exatamente. Porque quando você precisa ser específico no dia de Natal, qual é a preposição que você vai usar? Exatamente. Você vai usar o on Christmas Day. Exatamente, porque é específico. Então, essa expressão at Christmas pode ser usada para outros holidays, como at Easter, at New Year's, que fala sobre o período que envolve os dois. Perfeito? Então, aqui nós já terminamos, falamos sobre os três, on, in e at. Pronto, simples assim. E não tão simples, porque sempre tem alguma coisinha a mais. Então vamos lá, só revendo. On é specific. In fala sobre período de tempo, dentro de um período de tempo. Futuro também, in 2 weeks time. At time, meal times and expressions, aquelas expressions. E no preposition. Vamos falar sobre no prepositions agora. No prepositions. Aqui você vai ver aí que eu marquei duas frases com uma exclamação. Por quê? Porque elas têm um grande problema a hora que nós traduzimos para o português. Então vamos lá. Last week I went to Italy. Last week I went to Italy. Semana passada eu fui para a Itália. Semana passada eu fui para a Itália. O que acontece aqui? Em português nós falamos na semana passada. E daí dá aquela vontade de colocar uma preposição na frente do last. Então é uma interferência do português em relação ao inglês. Então vocês têm que fazerem o quê? Lembrar, last nunca leva preposição. A outra, next, também não. Every, também não. This, também não. Eu sei que vocês estão pensando assim, eu sempre coloquei preposição. Exatamente, você sempre errou. Entendeu? Então vamos lá. Então last, next, this and really, and every nunca usam preposições. É uma coisa super simples, né? Assim, pelo jeito que eu estou falando, parece simples. Logicamente você vai ter que treinar isso daí para relembrar todas essas informações. Bom, seria isso por hoje. Fico muito feliz. Espero que tenham gostado dessa dica, dessa aula sobre as prepositions of time, tá? Se curtiram, por favor, deem um curtir aqui embaixo. Sempre faz uma grande diferença. Se acham que isso vai ser muito legal para os seus amigos, para ajudá-los a melhorar também a preposição deles, que é o que todo mundo quer, vai lá, compartilha aí o vídeo. Não custa nada, né? E daí, nos próximos dias você estará recebendo ou vendo também, se você curtir, se você fizer parte aqui, se inscrever aqui, você vai saber sobre prepositions of places, tá? Eu vou preparar mais um vídeo agora sobre prepositions of places, que será o próximo assunto em relação aos nossos vídeos. Tá ok? Pessoal, aguardo vocês nos próximos vídeos. Lembrem-se, peguem aquele exercício do começo, revejam, e daí depois você vai ter ali embaixo também as respostas. E mais alguns sites que você pode procurar e fazer os exercícios para praticar. Muito importante, lembre-se, pratique a forma falada também. Ache os exercícios que você possa colocar ele na forma oral. Assim, desse jeito, o seu cérebro vai poder, assim, memorizar mais. Tira uma horinha. Estuda isso, vai ser muito legal e vai ser muito bom. Quando você estiver escrevendo aquela carta e estiver na dúvida, você não vai ter que procurar em lugar nenhum, vai estar na sua cabeça. Perfeito? Muito obrigado pela atenção de hoje, espero que tenham gostado muito e vejo vocês no próximo vídeo.